mas está dando uma baita polêmica e, de novo, não é a primeira vez, né, por causa do preço dos ingressos para o jogo entre Flamengo e Racing no Maracanã. O valor mais barato, que é no setor norte, está R$ 350. O BAP foi questionado e o BAP deixou claro, né? Ele disse: o momento para fazer venda grande, para ganhar o dinheiro, é agora, é na semifinal. Porque na final é venda da Conmebol, é responsabilidade da Conmebol, é jogo único, então temos que pensar em fazer caixa. Só que o BAP, ele já foi apenas um empresário, né, Mauro? Hoje ele é presidente do clube, que tem a maior torcida do Brasil e que tem uma massa popular de torcedor que não pode nem sonhar em pagar R$ 350 no ingresso. Agora, se tratando de uma final de Libertadores, Mauro, você vê razão na decisão do BAP ou é totalmente equivocado? Tinham que ter ingressos mais baratos e o torcedor está certo de estar na bronca com esse valor aí bem alto dos ingressos para a semifinal no Maracanã. Bem, eu sou radicalmente contra a elitização do futebol, eu detesto esse Maracanã, eu acho que o outro Maracanã foi violentado, né? E aí criaram esse estádio ucraniano lá que chamam de Maracanã, que não tem setores populares, né? Acabaram com a Geral e tal, então não tem setor popular, não tem. A Geral era um lugar super democrático que alguns bobos falam que era ruim, ruim nada, nunca foram de Geral, eu cansei de Geral, era ótimo. Não vi o jogo direito. Cara, você ia a um jogo de futebol, não é assim, o que eu vou dizer, às vezes as pessoas não entendem, vou tentar ser o mais claro possível. O torcedor que vai ao jogo, ele não vai obrigatoriamente, ou seja, nem todos vão para ver o jogo, o cara vai para participar. Participar é o quê? É cantar, apoiar, torcer, vibrar, sofrer. Muitas vezes o cara não está ali preocupado em ver como o time marca, como defende. Por isso até surgem essas coisas com relação a alguns jogadores. O cara não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Ele está ali, sabe, se exaltando. E tudo. É uma terapia, é uma coisa para extravasar, uma paixão. Então, você, na Geral, você estava perto do campo, viu os jogadores de perto e você estava no estádio, mesmo que você só pudesse pagar o ingresso do preço de uma passagem de ônibus. Isso mudou, não tem mais, acabou. Quando a gente vê o estádio do River Plate lotado todos os jogos, com 85 mil torcedores, todos são sócios. Todos são sócios. Se você chegar em Buenos Aires e quiser ver um jogo do River, quiser comprar o ingresso, você vai comprar, sei lá, agência de turismo que vai botar um ágio, consegue, que tem no mundo inteiro, né? Aqueles sites que vendem ingresso, que é uma espécie de cambismo, né? Na internet. Você vai ter que buscar o mercado negro, sei lá, como chamava antigamente, né? Uma via alternativa. Você não consegue chegar numa bilheteria do Monumental, por favor, 2 ingressos? Não. E se fosse disponibilizado esse ingresso, seria muito caro. Mas os sócios compram tudo. Tudo. Isso acontece no Boca, no River. Estou falando aqui da América do Sul, não estou falando de Europa. Então, assim, quando você fala do Maracanã, com o Flamengo recebendo público máximo praticamente todos os jogos, isso vai ser caro, não tem jeito. Eu lamento, acho muito triste, sou radicalmente contra a elitização, mas acho que ela passa já pelo estádio. O estádio já é elitizado. Ele foi construído para um evento específico da FIFA, Copa do Mundo de 2014. Ele não foi pensado no torcedor do Flamengo. Ele não foi pensado no torcedor do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, no torcedor carioca brasileiro. Temos que ter um setor popular. O Maracanã antigo, sim, ele contemplava todas as classes sociais. A Geral para o povão, né? Você tinha as cadeiras azuis ali que tinha um preço entre o preço da Geral e o preço da arquibancada. A arquibancada do Maracanã, nos tempos de 200 mil pessoas, recebia mais de 100 mil pessoas. 100 mil só na arquibancada. Só na arquibancada. A Geral recebia 40 mil. 40 mil só na Geral. 25 mil cadeiras. E mais as cadeiras especiais. Então você tinha ingresso mais elitizado, tinha camarote e tinha o ingresso mais popular, que era a Geral. Você ficava em pé perto do campo. Na Argentina, vários estados ainda têm um setor semelhante. O Cilindro, onde o Flamengo vai jogar com o Racing no dia 29, tem uma área que é semelhante à Geral do Maracanã. É um estádio inaugurado em 1950, mesmo ano que inaugurou o Maracanã. Então, ele preserva ainda essa característica. Outros não. O próprio Monumental tem setor de pé atrás dos 2 gols, mas o ingresso é caro para quem não é sócio e os sócios levam tudo. Os sócios do Flamengo estão comprando os ingressos todos. O setor mais barato, estou vendo aqui, ó, setor sul, que é o lado, não o norte, o sul, onde fica a torcida do Fluminense, né? Onde não ficam as organizadas do Flamengo. Mas é o Flamengo jogando contra o Racing, é um time de outro país, vai ficar naquele cantinho como visitante. R$ 87,50 o ingresso para o sócio.
Não é barato 87,50, mas também não é 350. Mas o cara tem que ser sócio. Quem não é sócio não consegue comprar um jogo desse. E esse é o último jogo que o Flamengo pode faturar com bilheteria, como o Palmeiras e a LDU será o último jogo em que o Palmeiras poderá fazer isso. Por quê? Afinal, toda a arrecadação é da Conmebol. Seja em Lima, onde está marcado, ou em outro lugar, por conta das questões lá, caiu o presidente e tal. No Peru, talvez até mude, não sei. A Conmebol ela sempre deixa para a última hora. O Piperno comprou tudo, já comprou passagem, hotel, tô falando sério. Não, isso é verdade. Pouco da vida aqui, pô. E eu falei, a minha solidariedade, claro, né, antes de mais nada. E ele tá aqui, quem quiser comprar ingresso para um jogo lá do Alianza Lima com alguém, o Piperno dispõe, e comer um ceviche também. Sim. A culinária peruana é maravilhosa. É ótimo, então. Porque a Conmebol, ela decidiu em cima da hora, quando houve os problemas no Chile em 2019. Foi. E então é provável que seja parecido. Vai esperar para ver se a coisa se acalma, né? Então pode ser que seja lá, a priori é lá, no Peru, né? Mas seja onde for, afinal a arrecadação não é dos clubes, ela é da Conmebol e ela dá a premiação para o campeão. Faz parte do que está combinado, né? Você tem a renda aqui e tal, tem a premiação por fases, a arrecadação da final é da Conmebol e ela vai pagar aqueles dólares, daquele checão lá que o John Textor ficou segurando lá no final do jogo lá em Buenos Aires do ano passado. Mas não tem muito ponto de correr isso aí não, cara, sabe? Não tem muito ponto de correr. Eu acho que assim, exagera um pouco, o preço é muito salgado, mas vai vender tudo. Vai vender tudo. Essa é a nova realidade, gente. Estádio elitizado, quem torce só ali e grita geralmente é organizado, os outros torcedores geralmente, todos os estádios no Brasil. Geralmente são mais uma plateia, até participam em alguns momentos, mas não apoiam tanto. Mas é assim. É assim, é uma nova ordem, um outro momento. E por mais que, assim, que isso me incomode, eu não vejo outra solução. Até porque pode o Flamengo, no dia que ele tiver o seu estádio, no dia que ele realmente fizer esse projeto para valer, né, que isso está agora corretamente engavetado, ele talvez possa até pensar num estádio que contemple um setor popular. Mas isso não existe no Maracanã. Não tem. Então... é isso aí, vai ser assim. Então, ó, os preços... Mas você acha que tem que ser criticado o BAP, Mauro? Ou não? Ou não tem saída? Não, acho que tem que ser criticado, mas não tem saída. Duas coisas. Pode criticar à vontade. O presidente, os ingressos estão caros, pode criticar, mas também não tem muito ponto de correr, não. Porque a questão é, olha, para o sócio é 87,50 o Sul, o Norte 100. O mais caro, que é o Maracanã Mais, lá sai por 1.030 e tantos, né? E tem o pessoal que paga meia também, né? Tem isso, tem o pessoal que paga meia, consegue pagar meia. Então, esses valores caem pela metade para muita gente que paga meia entrada. Enfim, é assim. Não tem muito ponto de correr. Eu acho que para quem não é sócio, Mauro, tá 400 e 350, que são os valores que estão aqui na pauta. Né? Mas não consegue comprar. Não consegue comprar, né? Não vai conseguir comprar. Os sócios vão arrebatar tudo. O que eu falei, lá no River Plate, se você tentar comprar para qualquer jogo... Hoje tem River Plate jogando, joga em casa. Acho que joga em casa contra Sarmiento, se não me engano. Então vai jogar River e Sarmiento. O Sarmiento vai estar vazio, nada, vai estar cheio. Os sócios compram tudo. Todos os ingressos são arrebatados pelos associados. Então não tem muito ponto de correr, não, cara. Repito, eu acho ruim. Combato isso há anos e anos, mas não tem muito ponto de correr. Entendeu? Vai ser isso aí mesmo. O que pode haver, que o clube pode fazer, é, de alguma maneira, tentar fazer com que os torcedores que compareçam sejam menos fla-selfie e que apoiem mais. Nossa. Porque tem o Fla-Selfie, tem a Palmeiras Selfie, todos têm Corinthians. É muito bom. Todos têm. O cara fica ali mais preocupado em fazer videozinho do que em torcer pelo time. Em gritar pelo time, apoiar o time. Isso acontece. De fato, o clube pode até fazer uma campanha. Menos selfie, mais alento, mais apoio. Pode ser. Porque não é porque o cara paga ingresso mais caro que ele não sabe gritar o nome do time. Ele sabe. Ele pode não querer. É um público diferente, de fato, do público mais apaixonado, né? Aquele cara que tem no clube praticamente... se não é a única, uma das poucas alegrias e paixões que ele tem na vida dele, o futebol, o clube de coração. Mas, infelizmente, isso mudou. E, assim, por mais que a gente combata, não tem muito ponto de correr. Mas os valores, na verdade, acabam sendo outros, porque os não sócios não conseguem comprar. Setor Norte esquece, Setor Sul também vai esquecer, vai comprar tudo. E serão 4 mil ingressos para a torcida do Racing. Então, é possível até que bata o recorde de público, né, que foi nesse jogo do Cruzeiro, recorde de público com jogos de clubes, né, porque... Pelo setor, pelo isolamento de cadeiras para separar a torcida, cadeira cativa e tal, a capacidade nunca chega a 78 mil, que foi só na Copa do Mundo. Mas foram 72 contra o Cruzeiro, que a torcida do Cruzeiro, ela encheu o setor visitante. A do Estudiantes, não. A do Racing deve encher. Os 4 mil ingressos certamente serão adquiridos pelos argentinos. Então, eu acho que é possível que tenha um público igual ou até maior do que o jogo do Cruzeiro, 72, 72 e pouquinho, né?
que vão comprar tudo. Não vai sobrar ingresso para o não sócio, não. Talvez consiga comprar o não sócio assim, no Maracanã Mais, que é R$2.000, que é o lugar que você vai lá, vê o jogo, come sushi, né? Você vê, hoje em dia tem um lugar que o cara come sushi no Maracanã. Quer dizer, comer sushi no Maracanã, mas tem. Custa R$2 o ingresso para um negócio, para um jogo desse. R$2.000 e tantos. Aí ali talvez você consiga comprar. Talvez no setor oeste ali e tal, você consiga um ou outro ingresso, muito caro também, para o não associado. Os outros ingressos, os mais acessíveis, principalmente, ou todos até, eventualmente, os sócios vão comprar. Eu vou botar aqui na tela, tá? O que disse o BAP sobre essa situação, né? Como eu citei aqui, o BAP diz que não tem escapatória pela final, o clube não ganhar em cima da venda de ingressos, né? Então o momento de arrecadar é na semifinal. E aí o BAP ele diz o seguinte, vamos colocar aí na tela, Kaique, ele diz: o preço dos ingressos depende do momento e das circunstâncias. O primeiro jogo do campeonato vai ser sempre o mais barato. Na Libertadores, o último jogo é todo da Conmebol. Então, a final, do ponto de vista comercial, é a semifinal. Se você coloca o preço barato, os ingressos acabam em 2 horas. E todo mundo diz que você é sacana. Se coloca muito caro, você tem reclamações. O Flamengo tem tido público recorde em todos os jogos. Estamos respeitando as prioridades dos sócios torcedores. As vendas já abriram e está vendendo demais, disse o BAP. Flávio Prado e Mauro Betti, vocês concordam com o BAP? É o que o Mauro diz. Você tem que questionar pelo preço popular, né? Por tirar o torcedor muitas vezes mais apaixonado do estádio, mas também esse tipo de venda, né, aumenta ainda mais o caixa para a gente dizer aqui constantemente: Flamengo e Palmeiras estão sobrando. Flamengo e Palmeiras têm muito dinheiro. Flamengo e Palmeiras podem negar propostas do exterior, podem contratar jogador por mais de 20 milhões de euros. Fica muito, né, essa dúvida entre o criticar, você levar o clube como um negócio, e o elogiar. Eu mesmo, tá? Nesse quesito, eu concordo com o Mauro, não tem escapatória. O presidente, numa semifinal de Libertadores, ele tem que fazer o caixa grande pro clube, né? Ô, Pilhado, se tem um show do Restart, é um preço. Se tem um show do Bocelli, é outro, né? E não estou falando, mas já estou falando aqui, né? Com todo respeito, já desrespeitando. É uma coisa, claro, por conta da final agora única que eu sou contrário, mas é o tema no simpósio, vamos nos perder também quanto a isso, a semifinal passa a ser a final, para qualquer equipe, evidentemente. Agora, concordando com tudo que falou o Mauro César em relação à elitização, à gentrificação dos estádios, né? E, de novo, gente, tem como você separar, como é o caso do El Cilindro, um estádio mais antigo, mas qualquer lugar, gente, do mundo, você tem como fazer. Aí eu vou falar do estádio que eu conheço um pouquinho mais, com o Allianz Parque. Tem uma área de quase 4 mil ingressos, de 4 mil torcedores, né? Para não fazer uma coisa materialista, uma coisa um pouco mais humana, que você pode cobrar menos. E não se cobra menos, né? O Palmeiras ainda é o ticket médio mais caro do futebol brasileiro. Ok, é um momento maravilhoso, mas até por isso você pode fazer um jogo, ou eventualmente alguns jogos um pouco mais baratos. Não é dar ingresso, não é proselitismo, não é populismo. É pensar nas pessoas, gente, na origem da gênese do futebol. Mas a Premier League a partir de 92, ok, ser mais seguro, ser mais confortável, poder trazer mais gente ao estádio, outras pessoas também com maior segurança, nada contra, mas tem literalmente um preço, ou no caso não tem um preço, tem um valor. Então é fundamental você tentar fazer uma coisa mais equilibrada. Mas às vezes o negócio do futebol nos últimos tempos é mais negócio do que futebol. E sobretudo despreza o lado, e não é popular, é o lado humano, de respeito, ainda mais do que é o futebol. Não estou dizendo para dar de graça o ingresso, até porque as coisas mudam mesmo. É melhor que se tenha um pouco mais de segurança. Como destacou o Mauro, na época do Geraldinos, da Geraldo Maracanã, e aí não só no Maracanã, em outros estádios, um pouco mais, um pouco menos. E aí, voltando a falar também de torcidas, os líderes de torcida, do barulho da torcida, eles não veem o jogo mesmo.
Acho até engraçado que alguns se manifestam, porque eles estão de costas, que eles estão regendo a torcida e cada um faz o que bem entender. Agora mesmo no evento que eu estava aqui na Augusta de colecionadores de camisa e estou voltando daqui a pouco para lá, mas volto depois mais tarde aqui na Jovem Pan, tinha um torcedor contando uma história fantástica daquele célebre jogo da Copa União de 88 no Maracanã, Palmeiras e Flamengo 1-1, que o Gaúcho foi para a meta, o centroavante do Palmeiras, e que depois jogaria no Flamengo. O Gaúcho foi para a meta e catou os pênaltis do Aldair e do Zinho, futuros tetracampeões, né? E o Palmeiras ganhou um ponto extra por causa disso aí. E ele estava contando que um grande amigo dele, torcedor da Mancha, chegou não apreciando com moderação as arquibancadas do Maracanã, e ele meio que desmaiou antes de o jogo começar e foi acordado no final do jogo, né? E ele falou, quanto foi? Pô, foi 1-1 e ganhamos nos pênaltis. Beleza! Aí ele foi contar, esse amigo dele contou para ele como é que tinha sido o jogo, como é que foram os pênaltis. Então, o Zete lamentavelmente quebrou a perna, o Gaúcho foi pro gol, ainda tomou o gol do Bebé do Flamengo, aí nos pênaltis defendeu 2. Aí eu falei, pô, e eu que bebo se tá uma lorota dessa? Acho que o Gaúcho foi pro gol e defendeu 2 pênaltis do Aldair e do Zinho. Coisas que acontecem. Então, assim, tem gente que vai exatamente para ter esse sentimento de pertencimento ao estádio e tá ali. Gente, ontem mesmo eu estava conversando no Allianz Parque com, além do beijo para Silvio e do Nicolas, com um cego que foi ao jogo, né? E ele, evidentemente, ele não vê. O Segundinho, o filho do Roberto Carlos, gigantesco corintiano, a gente trabalhava na Rádio Bandeirantes e ele trabalhava ali no grupo, ele ia quase sempre ao Pacaembu, ficava com a gente ali na cabine da Bandeirantes para sentir o jogo. Ele tinha 2% de visão, mas era maravilhoso, com aquela baita a iluminação do Pacaembu, estava de frente, ele tinha só 2% de visão, mas ele sabia, por ter ido, né, foi lamentavelmente perdendo a visão, já saudoso Segundinho, o filho do Roberto Carlos, e ele conseguia ver enfim, um pouco dos 2% de visão que ele tinha, e sentia a iluminação do Pacaembu, ele se sentia ali presente, se sentia vivo pra caramba. Eu contei a história agora em Núñez, de 2 torcedores do Botafogo, um cego, o outro não, e o irmão que não é cego narrando o jogo para ele, o irmão que narra para ele é torcedor do Gama, porque eles são do Distrito Federal, e o Jefferson, botafoguense, foi 3 mil quilômetros de carro e quase morreu na volta num acidente de carro ali numa estrada de Buenos Aires no final do ano passado da Libertadores para voltar para o Distrito Federal, lá para a região do Gama. Eles quase morreram, mas assim, ele falou, foi a trajetória da minha vida. Eu fui ver um jogo que eu não podia ver, mas fui sentir a final do Botafogo campeão da América. Então assim, vai muito além, não é questão do preço, é questão do valor. Mas de fato, o que dá para você fazer, não é para fazer o estádio inteiro, mas uma parte com preços mais populares, sim. Mas, por favor, preços menos impopulares, que é outra coisa absurda que a gente tem agora. O preço do carro popular. Que carro é popular há anos no Brasil? Qual popular para quê? Só se for para o Sultão de Brunei, que tem uma coleção de mais de 7 mil carros lá no palácio dele em Brunei. Então, assim, fazer alguma coisa, pilhado, dá. Dá por vontade política, vontade econômica, administrativa, do que for. Vontade física, você tem espaço dos estados para fazer um preço mais popular e certamente uma questão de humanidade. Porque quem carrega, quem sempre veste essa camisa é o torcedor. E tem muito esse outro lado empresarial, né, Flávio Prado, que é o que o BAP falou. Agora, eu acho que esse problema, ele já não tem mais solução, Flávio, no futebol brasileiro. O Mauro até falou de um setor com 4 mil, mas eu acho que cada vez mais todos os estádios vão se tornando elitizados. Infelizmente, vai tirando uma parte de uma torcida que é mais apaixonada dos estádios, e aí eu concordo com o Mauro, tá? Com o Mauro César. Tem muito essa parte da torcida que, tem um pênalti, os caras não ficam vendo o pênalti para comemorar. Eles estão com o celular ligado e eles não vão pular para filmar o gol. É tipo assim, o torcedor, ele tem que estar gritando na hora de um pênalti. Ele tem que estar pronto para vibrar na hora do pênalti, ou de uma falta, ou de um escanteio. O Mauro até fez a brincadeira Fla Selfie e de todas as outras torcidas, mas é uma tendência. Infelizmente é uma tendência, porque a galera mesmo, a massa que tava lá disposta, que juntava o dinheiro do salário todo para ir pro Maracanã, ou para ir pro Allianz, pro Morumbi, tá sendo tirada, do estádio. E eu acho que isso só vai aumentar, Flávio Prado. Eu não vejo expectativa para voltar a ter mais espaço para uma parcela mais popular. Por quê? Porque todos os clubes estão começando a ver que o futebol virou um negócio total, assim, Flávio.
Bom, a gente cobra isso, né? A gente quer um futebol extremamente profissional. Quando a gente fala aqui, eu acho que tem cara que torce mais para a contratação do que para o time, né? Então, nossa, meu time contratou um jogador de um preço X, depois enche o saco do cara porque o preço é alto. Mas os caras torcem por contratação. Ué, para contratar tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro precisa ter renda. Para ter renda você precisa pagar, cobrar caro. A camisa vai ser cara, o ingresso vai ser caro. E outra coisa também que eu costumo... Quando faz o ingresso muito barato, eu vejo o quê? O cara paga uma baita grana para estacionar, né? Aquele flanelinha, dá 100 pau pro cara, come um gasga-gato lá fora, paga 30, 40, 50 pau, não reclama. E na hora de pagar o ingresso, o cara acha ruim. Então, sabe, sim, concordo, sempre tem que ter um espacinho popular. Mas entendo que em qualquer grande evento hoje, antes você ia ver um show, custava barato. Hoje custa uma fortuna e os idiotas ainda ficam em pé durante o show. Você ainda tem que ficar em pé, ver o show. Tanto é que eu desisti completamente, não irei mais ver nenhum show em estádio, porque virou essa coisa de fazer selfie, não sei o que, eu quero ver o show, então, como não é possível, eu não vou. Então, eu acho assim, como tudo, virou uma coisa extremamente profissional, o futebol brasileiro hoje é profissional, e sim, o jogo tem que ser cobrado de acordo com a sua importância. O primeiro jogo tem que custar muito mais barato, e o jogo decisivo vai custar mais caro. É normal, é normal. Vai ter um show agora do Andrea Bocelli, agora, daqui a alguns dias, aqui no Pacaembu, e o ingresso que me interessava custa R$8.000. Obviamente que eu não vou ver, porque não acho justo eu disponibilizar essa quantia do meu orçamento para ver um show de quem quer que seja. E adoro o Bocelli, então eu não vou. Faz parte, faz parte. Eu acho que isso é assim mesmo. E sim, o futebol, como tudo, né? Ele mudou. Ele está num momento onde realmente ele passou a ser tem um outro tipo de público, um público que grita menos e tira mais foto. Mas isso até em passeata, você tem tudo. Os caras vão lá para tirar foto, não sabem nem o que eles estão fazendo, nem por que eles estão lá, e ficam fazendo esse tipo de coisa. Está virando mais assim o tipo do jogo de Copa do Mundo, né? Aquele público de Copa do Mundo que não entende nem quem, não sabe nem quem está jogando e tal. Fizeram Eu tenho um amigo chamado Ari Roca, ele fez uma pesquisa para a USP e eles acompanharam vários jogos e muitos deles, na saída, os caras não sabiam quem jogou. O cara ia lá porque ele quer se mostrar, quer mostrar para as pessoas que ele esteve no local e tal. Então tem que pagar bem caro por isso. Eu acho que é uma tendência natural, normal, e os clubes têm que faturar muito para poder gastar muito, para poder ter time competitivo.